Tem muita coisa sendo perdida dentro de casa. A parábola que eu trago para vocês hoje é a parábola da moeda perdida. Como vocês sabem, a gente está no projeto, a gente está no propósito de contar, falar, pregar, estudar todas as parábolas que Jesus contou. E hoje, esta é a parábola do dia, a parábola do vídeo, tá? A parábola da moeda perdida. Todo dia que eu trago vídeo falando da palavra do Senhor, como pregador das boas novas, como pregador do Senhor. Então, se você não me conhece, chegou, é novo aqui, cara, fica aqui. Vamos estudar, vamos começar um pouco sobre a parábola da moeda perdida. Eu creio que Deus quer muito falar com você hoje, então vamos pro vídeo. A parábola da moeda perdida, ela tá lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 até o 10. Pega a tua Bíblia aí, coloca aí já em Lucas, no capítulo 15, na parábola da moeda perdida. Lê junto comigo, vamos estudar junto comigo. Pega papel e caneta, que se você quiser anotar, pega um café, alguma coisa, não sei, senta aí. Diz assim a parábola. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: Alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A versão que eu estou lendo aqui é na versão King James atualizada, tá? O que essa parábola está dizendo aqui, e já explicando um pouco, se você não sabe o que é parábolas, parábolas eram uma forma de exemplos que Jesus usava para poder dar um ensinamento para as pessoas quando ele estava ministrando a palavra. Então era exemplos. Ele dava alguns exemplos que se chama parábolas e ele usava aquilo naquele tempo, tá? A parábola que Jesus usou, ele fala um pouco de uma dracma, que era uma moeda grega, se não me falha a memória, era uma moeda. E fala que a mulher perdeu uma dracma dentro de casa. Se a gente prestar um pouco de atenção, ele fala que a mulher tem 10 dracmas e ela perde uma. E ela já procura dentro da casa. Então vamos lá, essa mulher, ela está dentro de casa, ela tem 10 dracmas e ela perde uma. Então olha, quando essa mulher ela perde a dracma, ela já corre para procurar a dracma, para saber onde é que está, para encontrar a dracma. Se você tem 10 reais e você perde, imagina que você tem 10 reais em moeda de R$1. Então você tem 10 moedinhas de R$1, que dá os 10 reais. Só que aí você perde R$1 dentro de casa. Será que você ia procurar? Será que iria fazer alguma falta? Para essa mulher, uma dracma estava fazendo falta para ela. Ela tinha 10, mas ela procura aquela dracma. E quando aquela mulher perdeu aquela dracma, ela passou a procurar aquela dracma. Então ela acendeu uma candeia, ela acendeu uma lamparina, uma iluminação, e ela começa a procurar a dracma varrendo a casa. Então tá, era uma casa que não tinha iluminação, suponhamos que era uma casa escura e que poderia ter alguma sujeira. Estudos dizem que aquelas casas no tempo de Jesus, as casas das Palestinas, elas não tinham janelas, então elas eram escuras e que o chão era de barro. Mas se a gente trocar de Jesus, vamos pensar um pouco por esse lado. Jesus, ele estava dando um exemplo, tá? Então ele estava dando um exemplo de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma e ela já foi logo a procurar, se deu uma candeia e começou a varrer a casa procurando. Eu me imagino isso um pouco voltado para as igrejas de hoje em dia. Eu sei que isso pode se dar a muitas coisas, a outras coisas, tá? Pode haver outros estudos que dê direcionamento a outras coisas, mas eu imagino muito relacionado a igrejas. Hoje em dia existe um fluxo muito grande de pessoas que se desviam da casa do Senhor, que se desviam da presença de Deus e que vai para o mundo. Se você chegar numa roda de pessoas e tiver ali 10 pessoas, cara, 8 ou 9 pessoas desviadas, que se desviaram dos caminhos do Senhor. Então, foi perdida uma moeda dentro de uma casa escura. Ou seja, existem casas que estão escuras. Existem casas que não têm a iluminação acesa. A palavra diz que nós somos a luz do mundo. Onde nós estamos é para que se haja luz. Ah, Manuel, mas aquelas casas antigamente
elas não tinham janelas, elas eram escuras, elas não tinham iluminação. Mas, cara, Jesus estava dando um exemplo. Ele não estava falando exatamente daquela casa. Se você pensar assim, você pensa como aquelas pessoas daquele tempo. E não, Jesus, ele estava dando um exemplo. Então, ele estava falando de casas. Esse é o meu pensamento, que ele estava falando de casas que não estavam com a sua luz apagada. Se nós somos a luz do mundo, nós temos que estar acesos. Só que por muitas vezes nós estamos dentro da igreja apagados. Nós estamos dentro da casa do Senhor apagado. Não temos iluminação, a iluminação para acender um ambiente escuro. Se você é uma pessoa que é para ser a luz do mundo, onde você está tem que haver luz. Onde você está não pode ter escuridão, não pode ter trevas, porque o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Então, onde nós devemos ir, a gente tem que acender. Se a gente chegar no supermercado, a pessoa tem que olhar diferente para a gente, porque nós somos diferentes do mundo. As pessoas têm que sentir que chegou alguém diferente. Tipo quando você está em um lugar que a iluminação é baixa e alguém chega com um refletor, você vai ver que chegou uma luz maior. Chegou algo diferente, porque o refletor chegou iluminando tudo. E por muitas vezes nós somos lâmpadas que estamos dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, apagadas, não sendo a luz que ilumina outros lugares. E a moeda, ela não foi perdida no meio da rua, a moeda ela foi perdida dentro de casa. Existem pessoas que estão sendo perdidas dentro da igreja. Existem famílias, pais cristãos que não estão ligando para os filhos e que os filhos estão se perdendo dentro de casa. Eu imagino que aquela casa poderia estar com alguma sujeira, uma sujeira muito grande que a mulher precisou varrer para encontrar a moeda. Então, cara, é necessário limpar a casa. É necessário voltar a acender as lamparinas. É muito interessante falar de lamparina, de luz acesa e de manter um ambiente limpo. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, então essa casa, essa morada, ela também precisa estar limpa. Nós, por dentro, precisamos estar limpos também. Porque como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós se aqui dentro estiver sujo? Ele não habita em lugar sujo. Então aqui dentro precisa estar limpo para ele habitar. Aquela mulher, ela ficou feliz porque ela encontrou a sua dracma. Mesmo que fosse só uma, mas ela foi atrás. Deus, ele faz muito isso. Mesmo sendo só uma, ele vai atrás. Aquela mulher, mesmo sendo só uma dracma, ela tinha 9, podia ficar contente com as 9, mas não, estava incompleto. É assim que Deus pensa, não, se perder uma, está incompleto. É assim como nós também deveríamos pensar, pô, aquele irmão não tá, cara, tá incompleto. O pastor, ele pensa assim, cadê aquele irmão que não tá vindo mais pro culto? Tá incompleto. Independente, era 10 irmãos, era 10 ovelhas, tá faltando uma, tá incompleto. Aquela mulher pensou dessa forma, tá faltando uma dracma, cara, tá incompleto. Acende a luz de novo, reacende a chama de novo, reacende a lamparina, acende a luz de volta, limpa, tira o que é lixo, tira o que é imundo do meio, traz de volta todas essas coisas. É necessário que se faça isso, é muito necessário que se faça isso. E aquela mulher ficou feliz, se alegrou com amigas e com vizinhos. Assim é como Deus, o Senhor diz, assim é como os anjos e como Deus, que se alegram com um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende, há festa no céu quando isso acontece. Quando você aceita, volta, declara Jesus como seu Salvador, há festa no céu. No início do capítulo 15, Jesus conta a história da parábola da ovelha perdida, que em breve vai ser uma parábola para a gente estudar também, mas ela tem a ver com a parábola da moeda perdida. Eu vejo como que Jesus estava dando exemplos diferentes, formas diferentes. Você consegue tirar ensinamento e a gente vai tirar ensinamento da parábola da ovelha perdida, a gente consegue tirar ensinamento da parábola da moeda perdida. A gente está falando aqui de casa escura, de local bagunçado, sujo, coisas que precisam ser voltar à luz.
coisas que precisam ser limpas, para poder que possa se achar algo, para poder que possa se animar com aquilo que retornou, que achou. Se a casa estivesse limpa, a mulher não ia precisar varrer, ela ia ver onde estava a dracma. Às vezes o nosso redor está tão sujo que a gente não vê onde foi que a gente se perdeu. Onde foi que a gente perdeu algo, onde foi que a gente perdeu a unção, onde foi que a gente perdeu a presença, onde foi que a gente perdeu o posicionamento como cristão, porque o ambiente está sujo. Aí a gente tem que estar varrendo, ó. Onde foi, cadê? E feliz aquele que procura assim. Cadê? Eu preciso reencontrar. Acende de novo, acende a lamparina de novo, vamos encontrar, vamos buscar. Feliz aquele que procura assim aquilo que foi perdido. Porque tem muitos aí que nem se preocupam, preferem viver dentro do lixo com a casa imunda, mas não volta atrás para procurar o que se foi perdido. Eu espero que esse vídeo possa ter ministrado algo no seu coração, porque tudo é incrível, cara. Todo vídeo que eu vou fazer aqui das parábolas, eu sou muito ministrado, eu mesmo. Parece que isso tô pregando para mim mesmo. Eu quero que me conte aí o ensinamento que você teve sobre isso, que você concorda, que você discorda. Vai que eu faço um vídeo só do seu comentário. Deixa a tua curtida, se inscreve nesse canal aqui, tá? Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram. Também tenho, se você também quiser aprender um pouco mais de negócio, eu tenho meu canal de negócio, tem tudo aqui, tem link aqui no perfil do meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida, tá? E é isso, amém.